esfriou bastante agora nesses últimos dias, e eu não sei se eu tô com frio ou com medo de pegar gripe de novo, de gripar de novo, porque não gosto de gripe, não gosto. Só um minutinho. Daniel, você tem para mim? Professora, então, já iniciei aqui, acabei iniciando a gravação, já te cumprimentando, né? Agradecendo a sua participação, e aí, depois de várias tentativas, né, a gente conseguiu marcar nosso feedback. Né? Peço desculpa, inclusive, pelos desmarcamentos aí, né? Não sei se esse Paulo existe. Então, eu verifiquei a sua reunião R4, tá? Da sua turma NL do dia 10. Você faz um tempinho já, né? Mas eu vou falando aqui, você vai relembrando ali dessa reunião, tá? Então, primeiramente, né? Você inicia ali fazendo a recepção dos cursistas. Eu acho que a sua recepção é muito engajadora, né? A sua fala, calma, né? Do jeito que você traz eles para a reunião, eu vi ali que teve um momento que bem após ali você solicitar as câmeras abertas, né? E você faz isso de uma forma bem assertiva, pedindo para que eles registrem no chat. Eu acho isso muito importante, né? Porque a gente tem um BI ali que a gente verifica, não só nós, mas também o pessoal lá de Curitiba, né, da CAP, verifica. E a gente pode ser questionado, né, sobre a câmera fechada ou aberta de certos cursistas. Então, se a pessoa justifica para a gente ali no WhatsApp, a gente pode até esquecer daquele dia, né, tantas reuniões que vocês têm, e agora quando fica registrado ali, né, como a gente faz a impressão de todo o RCO no final da jornada, isso vai ficar registrado lá, né, no RCO não, perdão. Como isso vem registrado para vocês, né, nos relatórios da MIT, e eles vão escrever lá o motivo, né, que eles estavam com problema, então fica muito mais assertivo para a gente, né. E aí você inicia pedindo para que a Brenda faça a leitura, né, aí você chama ali a Brenda para a leitura, e prontamente ela te atende ali, né. E ali eu vi que você já usou essa técnica, né, para chamar ali o engajamento, e lembrando que o engajamento ele acontece não só pela leitura, mas também da participação, né, mas eu percebi que a Brenda, você chamou ela justamente para chamar ela mesmo ali para a reunião, né, para dar início ali à reunião. Né, eu até coloquei aqui que sua fala é bem tranquila, né, bem calma, isso é bacana ali, porque você cria um ambiente de aprendizado, né, de aprendizagem, então eu achei isso bem bacana. E ali, quando a gente chegou na agenda, você comenta ali com a Sandra, né, que parece que ela estava com uma dificuldade, estava com o computador veio do concerto, alguma coisa nesse sentido. Eu só anotei que eu não lembro se você que estava com problema no computador ou se era a Sandra. Eu não sei que você Era faz a Sandra. a Acho Sandra, que ela né? derrubou, eu também tinha Isso. derrubado o meu. Então foi isso que eu anotei aqui, como faz tempo que fiz o documento, e aí você comenta mesmo sobre esse problema da professora Sandra, né? Eu achei bem bacana, né, que você chama a atenção da Thaís. Falou, Thaís, a sua tela tá preta aqui para mim. Né? Então isso mostra que você está percebendo ali o que está acontecendo na reunião. Né? Eu sei que muitas vezes é difícil para o formador, porque ele está com o roteiro ali focado no roteiro, né? E aparece só um pedacinho dos. Hoje ainda tem a opção de passar o roteiro no próprio Meet, né? Mas antigamente ainda a gente precisava ficar lá no roteiro para ir passando. Né? Mas mesmo assim fica um número reduzido de câmeras ali para a gente observar, né? E eu vi que mesmo assim você conseguiu perceber, né? E é isso mesmo, né? Se você já perceber que tem alguém ali com a câmera escura ou com a câmera fechada, né? Por muito tempo, né? Perguntar se é a internet, se está acontecendo um problema, porque isso mostra que a gente está atento, né? A gente tem alguns casos de professor que ficou toda a jornada de câmera fechada. E aí não tem justificativa que dá conta, né? Porque está no manual do cursista ela fazer a formação com equipamento adequado, né? Então, uma vez ou outra, isso se justifica. Agora, né, 100% da formação com câmera fechada, né, a certificação não vai sair, né? E aí é bom que a gente sempre relembre isso, até mesmo através dessa sua ação ali, essa sua preocupação, né? Você faz isso de uma maneira que você está preocupado com a cursista, né? Ó, a sua câmera não está aparecendo, vê o que está acontecendo, né? Então, eu achei bem bacana, né? E aí a formação segue, né, com a Ana Paula fazendo os comentários ali sobre o vocabulário em relação à resolução de problemas, o que mostra que a sua turma ela é participativa não só quando você pede para fazer a leitura, mas também de contribuições positivas, né?
O Danilo também, ele faz um comentário ali sobre as defasagens, né? O Adriano também comenta ali sobre a falta de vontade, que nesses dois roteiros ali, tanto do Saeb, né, quanto dessa resolução de problemas, eu percebi que houve essa fala, né, por parte essa justificativa por parte dos cursistas em relação à participação da família. Né? Então, há uma comoção em relação aos professores, e isso já acontece assim há um bom tempo, né? Desde quando eu estava em sala de aula, que eu também tinha essa demanda, né? A gente percebia, né? Engraçado que a gente foi visitar uma escola que eu trabalhei por muitos anos, numa escola uma cidade satélite aqui de Maringá, e a diretora era a mesma diretora, né? E eu lembro que essa escola era muito ativa, ela tinha muita feira de ciências, né? Ela tinha muita festas abertas para a comunidade ali para arrecadar era uma cidade carente ali de recursos, mas era sempre com os pais ali participando da feira de ciências, né? Isso resultava nos alunos, a gente tinha alunos muito bons. Eu tinha até um aluno que me encontrou ali no restaurante que estava fazendo medicina. E é uma escola pública na cidade periférica, né? Então eu perguntei para a diretora se a escola ainda tinha aquela agenda, porque era muito gostoso, né? Envolvia a escola toda. E ela comentou que não, porque a comunidade mudou ali no entorno e não tinha mais o apoio da comunidade, né? Que eles não conseguiam nem fazer uma feira de ciências, né? Então isso vem de encontro com a fala dos professores de matemática também que a gente viu ali, né? Aí eu só fico preocupado porque a gente não pode também passar uma posição de desistir, né? Então a família não está mais participando, não tem o que eu fazer, né? E a gente está ali no grupo de estudo justamente para tentar encontrar uma melhor maneira de tentar sanar um pouco dessas carências que a gente tem agora, né? Então, deixa eu só uma coisa aqui. Então, professora, é mais esse pensamento mesmo, né? A gente sabe que a participação da família é fundamental, mas a gente também não pode se basear somente nisso para que uma justificativa para que não dê para fazer nada, né? Eu vi que você não fez nenhuma fala também nesse sentido, assim, não de discordar, mas você não ficou muito em cima dessa questão também da família, porque teve formador que acabou abraçando isso, né? E aí eu dei uma impressão assim que, bom, então, mas não tem nada mais para a gente fazer, então, né? E aí ficou essa mensagem, assim, que eu acho que atrapalhou um pouco ali a questão do roteiro, que era justamente dar uma opção, tentar encontrar uma opção para a gente tentar melhorar essa defasagem, né? E ali eu fiz algumas anotações, que a turma é muito tranquila, eu não sei se depois você vai me dar essa percepção, se foi só nessa reunião, ou se é realmente uma turma mais tranquila, né, e aí você pode também depois fazer uma comparação com as outras três, né, e é um roteiro que vocês refletiram sobre o D28, né, referencial D28, ali, que é a resolução de problemas, né, que é um assunto gostoso, eu achei um assunto gostoso para se discutir, né, principalmente na matemática, que a gente sai um pouco ali daquela questão de fazer as contas, mas de entender ali o contexto, né, de problematizar ali as questões. Então eu achei que, de modo geral, assim, de todos os formadores, saíram boas discussões, né. E ali você foi para uma ação, eu vi que você na sala principal, isso é muito bom para a gente, né, para a gente acompanhar ali, principalmente nas gravações, ou até para ficar registrado mesmo, né, a ação. E aí vocês foram para o compartilhamento e eu vi ali que o tempo de gravação está ok, né? Acho que é muito importante também a gente perceber que o que é cobrado da gente é o tempo de gravação de roteiro, o que tem antes, o que é depois, né? É um critério de vocês, né? Vocês não são obrigados a ficar com formato depois, a não ser que o roteiro foi um pouco mais rápido ali, sobrou 10 minutinhos, né? Claro, a gente vou usar 10 minutinhos para tirar dúvidas, né? Embora todos os roteiros eles são bem extensos, né? Eu acho que não sobra tanto arcabouço para isso, né? Mas só lembrando, então, que não é o seu caso, as suas reuniões estão com tempo adequado, tá? Mas é só relembrando mesmo ali, reforçando essa questão, tá? Então, de modo geral, a sua turma foi participativa, teve boas participações, teve casos problemas ali, que foi o caso da professora com a câmera com a tela escura, que você prontamente já chamou a atenção. Se você perceber também, e você quiser falar com a cursista posteriormente, né, não é que tem que estar registrado na Meet, mas você percebendo essas câmeras fechadas ou com post-it ali corriqueiramente, acho que vale a pena a gente fazer uma conversa com o cursista, né, ali em off,
A tutoria também pode fazer isso, está previsto no manual. Então, se vocês tiverem situações aí de enfrentamento, né, com cursista, não, eu não tenho câmera, né, a gente pode ter duas ações. Uma é informar que está no manual do cursista, ele vai fazer e depois vai ser certificado. A gente registrando isso no ICO, tá ok. Mas se você achar a necessidade, né, de professores agressivos, você pode falar com a gente vai fazer um alinhamento com o cursista, né, porque está no manual e ele também precisa cumprir algumas situações ali, né, equipamento, né, educação com os professores, enfim, várias situações ali, tá? Então foi uma reunião tranquila, e aí eu queria deixar com você, para você dar essa ideia, né, se essa turma é mesmo tranquila, ou se você tem uma percepção diferente, as outras turmas também, e aí já peço para você dar um panorama em relação às desistências, se tem, das suas turmas, se tem muitas desistências, né, a gente está percebendo que essa semana as turmas estão um pouco mais vazias, né, não sei se por conta do frio extenso ali, das pessoas com gripe, doentes, né, e aí já aproveito também para ter uma ideia de você nessa situação, lembrando que já temos aí, né, o recesso batendo na porta, e já adiantando, né, que eu acho que o próximo feedback vai ser pós-recesso, para a gente fazer uma buscativa ali quando a gente voltar do recesso, né, porque o meu medo é do pessoal ficar aí 10, 15 dias parado e não querer voltar mais para a formação. Então, fazer aquela buscativa, né, na última reunião ali antes de sair, pessoal, espero vocês depois né, do recesso, e um pouco antes ali também a gente mandar uma mensagenzinha incentivando esses professores a voltar, tá bom? Vou deixar com você então, professor, para você me dar um panorama dessas turmas, em relação às desistências, se tem alguma situação que você queira relatar também, vou deixar com você agora. Gustavo, em relação às turmas, começar pela NL, né, que é o que você observou, eu tive uma reunião nessa segunda jornada que teve duas cursistas que elas reclamaram muito, sabe, assim, meio para baixo. E daí até ficou uma cursista que fez comigo na primeira jornada, esperou desligar a gravação, ela falou, prof, mas não está rendendo igual na primeira jornada, né? O pessoal está reclamando demais, a gente tem que mostrar para eles que o caminho não é esse. E aí, daí depois parece que melhorou, assim, eu não tomei nenhuma ação diferente, nem fiz nada intencional, assim, que fosse muito direto em relação a isso, mas melhorou. E até ontem foi uma reunião muito gostosa. A Ana Paula, ela compartilhou com a gente algumas coisas bem interessantes. Eu acho que o roteiro também favoreceu, porque a gente assistiu aquele vídeo ontem, né, do Mentalidades Matemáticas, e não sei se você lembra, mas é um site bem bacana para nós, professores de matemática, vermos os vídeos ali, acompanharmos, achei bem interessante. E a reunião foi muito gostosa, assim. E na semana passada também foi, né? Então eu vi que é uma turma que parece que melhorou, né? Não só a Ana, mas o Rivelino também tem contribuições, assim, bastante ricas. Ele tem um contato com professores do Brasil inteiro, então ele contribui bastante com a turma, sabe? A turma NK também é uma turma muito boa, muito participativa. As reuniões com a NK sempre são leves. A gente tem um momento de descontração antes, conversa assim bem, parece a gente vai se familiarizando com eles, né? Acaba a reunião, eles me mandam mensagem, ai, aqui tá tantos graus, teve que cobrir caixa de registro de água e tal. Então, é bem bacana. As reuniões são leves. A turma TH já é uma turma, assim, às vezes eles começam a reclamar, eu preciso dar uma contornadinha, mas também é uma turma que participa, tem um pessoal ali que é bem engajado, até o Danilo é da turma TH, esse dia ele estava com problemas ali no horário e participou na NL, né, nessa reunião que você assistiu. Mas é uma turma também que participa, assim, de maneira leve, acho que as três são, assim, leves e bastante participativas. A NL é que eu tive esse dia que ficou mais para mão. Agora, com relação à desistência, eu tenho esse cursista novo, Paulo Roberto da Silva, ele veio para a turma NL, eu procurei o telefone dele na lista, não achei, e mandei e-mails para ele, né? E ele não apareceu, eu não conheci.
cheguei a conhecer. Não sei se ele veio de alguma turma que fechou, se ele pediu remanejamento, não sei o que foi. É Paulo Roberto da Silva, ele está na turma INL. Aí eu mando os e-mails e até agora ele não deu retorno. Não. Você registrou lá no SCO, né? A buscativa, né? Sim, estou registrando ali, mas acho que já vai dar sem certificação. Tá. E também nessa turma NL, o professor Márcio Donizete, ele conversou comigo no início da jornada, ele disse assim, professora, eu quero fazer o curso, mas eu quero fazer por aprendizado, eu não vou participar das avaliações, e eventualmente eu preciso faltar, e alguma coisa, alguns problemas que ele tem lá na rotina familiar, pessoal mesmo dele, mas ele participa, ele colabora muito bem, mas ele diz que ele abre mão da certificação, porém ele quer participar do curso. Eu acho que vale a pena deixar isso registrado também em uma das reuniões aí, né? Tá. Posso colocar lá no começo, porque foi bem no começo da jornada mesmo que ele Já fez. deixa, já é bom, né? Mas será que ele não. Bom, ele já deve ter chegado no final lá da carreira, então ele já não deve estar mais interessado em Ele ser. disse que é PSS e o Ah, certificado não conta, mas ele tem interesse em participar e realmente ele participa de uma maneira bem colaborativa. E eu acho que é só. Eu tenho dois cursistas que fizeram a inscrição, eles estão na turma NK. É o Gabriel Alves dos Santos e o Rodrigo França Plays. Eles nunca apareceram. Já desde da primeira reunião não assistiram. Já fiz o registro deles, acho que só no começo, né? Até só no dar. começo, né? Até dar as faltas, né? Que a gente sempre se propunha ali a buscá-los, né? Se bem que no começo também tinha aquela questão da que não ia É, ter as faltas, né? eu acho que eu registrei uma reunião só, mas eu volto lá e registro nas outras. E é Então, só. são turmas numerosas, as suas turmas, professora? Não, é Não? 20, 20. 18. Ah, tá, um número bom. Tá, então, em relação aos relatórios, você está recebendo certinho os relatórios do... Ah, recebi. Tá, Comecei a receber assim todos, né, de uma é tudo de vez. uma vez só. E As RAFs, o pessoal tem conseguido? as RAFs, o Márcio, esse que disse que não precisa da certificação, ele não faz daí as RAFs, e eu tenho uma cursista que ela se perde. E eu conversei com ela no particular, ela disse, professora, isso de tecnologia eu sempre me enrosco. E ela deixou de fazer uma. Então, toda vez, aí teve, acho que foi a terceira, essa dessa semana, eu já passei o link da RAF e eu estava na Meet ainda conversando com ela no WhatsApp, só para verificar se estava dando tudo certo ali com ela, né? Ela disse que conseguiu responder, mas ela falou que é problema com tecnologia mesmo. E essa semana, Gustavo, teve dois cursistas que acabou a energia. Tem um de atestado que já me mandou mensagem também, tá, de atestado. Então, mandei a RAF para eles, né, como foi Isso. orientado, e eles não vão Eles, partici- conseguir repor. eles participaram nada, zero, nem entraram. Então, até um casal, a Paula e o Claudemir, ela diz da NK, da turma NK, ela disse que a hora que a luz voltou, a reunião já tinha passado mais de 40 minutos e eles ficaram com vergonha. Aí hoje eles iam tentar trocar, sabe, de aula, para ver se conseguia ficar de HA nesse horário agora das 3h30 que eu tenho. Mas não deu certo, nem para ela, nem para ele. Então, eles não vão participar essa semana. Eles estão pendurados de faltas? Como é que eles estão? Eles estão no limite agora de faltas, É, porque aí, teve a semana passada que eles tiveram um compromisso na igreja e então vamos eles fazer faltaram. então vamos fazer o seguinte, fala com eles. Pô, agora vocês não podem faltar. Se acontecer de cair energia, participa o que der, não tenham vergonha. Né? Nem se passou 40 minutos, entra, participa de onde vocês conseguirem. Aí a gente anexa ali alguma coisa da Copel ali que comprova que teve falha
de energia, né? E aí lá no final a gente vê, né? Mas agora que eles estão pendurados, a gente eles não podem faltar de jeito nenhum. Ou se de repente, né, a gente conseguir fazer essa reposição, né? É muito importante a gente ficar atento a esses dois agora, né? Porque senão a gente vai perder dois de uma vez só, né? Uhum. E, Gustavo, deixa eu então te fazer uma pergunta. Quando acontece isso mesmo de terminar a energia, ontem eu tive uma cursista, ela ficou 1h10. E não, pelo relatório do Google, né? Deu 1h10 ali, porque acabou os dados móveis dela. Tá. Acabou a energia, ela estava no escuro, e aí ela falou, professor, está acabando meus dados móveis, está pitando aqui. Aí ela saiu antes de finalizar. Manda o RAF, vamos colocar presença para ela e a gente faz uma observação. Escreve isso que você está me falando, tá? Que ela ficou Tá. sem energia e acabou os dados móveis. Até Uhum. porque ela participou da maior parte da reunião, né? Então, Sim, é por. e não tem como pôr uma presença só. Ou a gente coloca uma, ou a gente não coloca nenhuma. Não pode ter. Mesmo que lá a gente tenha espaço para duas presenças, né? A gente não Uhum. pode Sim. pôr só uma, né? Então vamos pôr as duas para ela, tá? Ok. Então acho que é isso. Vamos ficar atento a esses dois professores, o nosso casal, né? Uhum. Que eles consigam finalizar. E qualquer situação você me fala ali, né? Não sei, a gente dá um jeito ali de ver se eles, pra eles não perderem mais uma aula. Tá quase acabando também, né? Depois do recesso ali a gente já entra ali para finalizar a jornada. Aí eles não perdem, né? E você tem muito cursista da primeira jornada que está com você, essa jornada? Eu tenho alguns. É? Alguns desde o ano passado. Desde o ano passado ainda. Desde o ano passado também. E a gente acaba fazendo amizade, né? Eu também, quando faço REDS, eu me ajudou bem com a professora, a gente sempre tenta fazer, continua fazendo ali com a mesma professora. É isso, professora. Não sei se você teria mais alguma coisa para colocar. Acho que é isso mesmo, Gustavo. Então é isso, professora. Eu queria agradecer em nome do Grupo de Maringá a sua participação, né? Que você continue sendo essa excelente formadora, solista, né? Com os seus cursistas, tá? Estamos aqui para o que você precisar. Tá joia. Eu agradeço, viu, Gustavo? Obrigadão. Agradecemos. Muito obrigado. Ótimo trabalho para você. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado.